Olá pessoal, tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira, estamos aqui em mais um vídeo da série Filosofar é Ação, Reação. Neste vídeo eu quero trazer algumas considerações cristãs sobre o meu posicionamento de defender a teoria da evolução a partir de um aspecto plantigiano, vamos usar essa nomenclatura, né? O Alvin Plantinga. O Alvin Plantinga é um filósofo protestante que me ajuda, de tradição analítica muito proeminente, um autor muito importante, que, vamos dizer, fundamenta o que eu defendo, que a teoria da evolução, a partir de uma pegada teísta, né, claro, criticando o naturalismo reducionista, sim, a teoria da evolução pode ser usada pelos cristãos e cristãos podem, vamos dizer, crer ou acreditar na teoria da evolução que Deus usou apenas no aspecto biológico a seleção natural. Isso é totalmente plausível. Então, vamos dizer, é um evolucionismo teísta. Mas Anderson, como fica Gênesis e a interpretação da baixa crítica ou histórico-gramatical? Como fica? A gente vai entrar nesse assunto. Anderson, você está defendendo isso a partir de um aspecto ou de aspectos da alta crítica? Não. Isso não significa que eu demonizo a alta crítica. Mas a alta crítica ela é muito historicista e o historicismo é uma grande divindade da modernidade que, de fato, absolutiza o lema de filosofar como reação, o princípio da autonomia do indivíduo, né? Então, não caio aí eu não caio, né, nessas problemáticas. E o Plantinga me ajuda muito. O Alvin Plantinga, filósofo cristão, né, muito importante. Então, eu coloquei algumas considerações que são muito importantes para a gente poder pensar. A primeira é justamente o equívoco de contrapor o dogma da criação ou da ordem criacional, né, com a evolução. Ou seja, colocar como uma espécie de oposição. Esse contrapor aqui é um princípio de oposição que não pode assumir uma dialética. Veja, quando a gente olha para a seleção natural, o darwinismo, o grande problema ali, repetindo, é o naturalismo. É o reducionismo biologista. Esse é o problema. Esse é o problema. Mas Anderson, e do lado de cá? Do lado da fé cristã? Como fica, por exemplo, Adão e Eva? Eu vou entrar nesse ponto. Não hoje, mas eu vou entrar nesse ponto. Mas, para quem quer se aprofundar nesse assunto, por exemplo, existe muita coisa produzida já há alguns anos tá aí no YouTube, né? E você encontra também no Google, da ABC2, que é uma organização de cristãos na ciência, né? Então tem muita coisa boa, de gente muito mais capacitada do que eu para tratar desse assunto. Se você quer algo mais profundo, né? Mas dito isso, o criacionismo e até a teoria da evolução não se contrapõem. Eu sou um cristão criacionista. Por quê? Porque na filosofia quadrante a gente assume justamente o princípio do primeiro princípio, que é o Deus Trino. Qual é o meu absoluto? Meu absoluto não é a história, não é a biologia. Meu absoluto não é a psicologia. Não é o sociologismo, não é o culturalismo. Não é o economicismo, não é o materialismo fisicalista. Não. Meu absoluto é a Trindade. E eu acredito que foi por meio da Trindade que tudo que existiu passou, tudo que passou a existir veio dele. Tudo que existe só existe por causa da Trindade. Então, nesse sentido, eu sou um criacionista. Mas sou um criacionista que entende que existem certas positividades
na teoria da evolução, que deve ser interpretada apenas no aspecto biótico, ou seja, um pedaço da realidade, não a totalidade. Então isso é muito importante. Então dizer que existe uma contradição entre a ordem criacional e a evolução, na minha opinião, não faz sentido. Não faz sentido. Você pode dizer que existe uma antinomia, uma contradição com o aspecto naturalista, reducionista, ateísta que muitas mentalidades teóricas fazem da teoria da evolução. Aí sim. Mas eu interpreto a partir de uma tradição, como eu tinha dito, o Alvin Plantinga é esse autor, né, que muito me influencia. Eu interpreto a teoria da evolução a partir do aspecto teísta, com a pegada cristã trinitariana. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu coloquei aí, né, eu digo que o conceito particular de evolução é do campo biologal, foi o que eu acabei de falar, né? Aí vai existir subcampos de aproximações biologais, que é a zoologia, geologia, paleontologia, a genética, a própria teologia natural e a própria filosofia, que é o meu campo de atuação. Então existe todo vamos dizer, subcampos, né? Existe toda essa demanda dialogal entre o campo biologal com outros campos que, vamos dizer, dá demonstração à teoria da evolução, que eu creio. O terceiro ponto toca justamente na temática reducionista, né? Como eu já falei. Não se pode reduzir o Pan, entendo o Pan aqui como todo, totalidade, universal. Não se pode reduzir o Pan à evolução. Isto é, não se pode reduzir a realidade no sentido macro apenas uma teoria. Isso é problemático, como eu já falei, né? Quarto ponto. A criação é um conceito teológico e filosófico / metafísico, né? Então, eu não discordo da criação, repetindo. Eu sou um cristão criacionista. Por quê? Porque creio no primeiro princípio, o meu absoluto é a Trindade. O meu ponto arquimediano é a Trindade. Consequentemente, isso vai influenciar o meu olhar para tudo, inclusive para o campo biológico na teoria da evolução. Quinto ponto, eu vou enfatizar justamente isso que eu acabei de falar, né? Se o nada absoluto é um absurdo e do nada nada se faz, e se faz em meon, né? Nada se faz em meon. Em meon retrocepatório temos um criador, isto é, o primeiro princípio de motor imóvel. É aquilo que já está aí dado no sistema de filosofia cristã, né? Ou no sistema de filosofia cristã, que é o tomismo aristotélico. Então, existe o nada absoluto? Não existe o nada absoluto. Não tem como colocar a absolutidade do nada em forma fora. Porque existência é aquilo que assume forma fora. Então, o nada absoluto é um grande absurdo, mas existe o nada em meon, ou pelo menos existiu nada em meon, quando a realidade não estava criada em ato, mas estava no nous, para usar aqui o Prontino, né? Estava na inteligência divina, una trina. Prontino de modo, vamos dizer, platônico, pitagórico, porque não tem como interpretar Platão sem Pitágoras, né? Mário Ferreira dos Santos me ensinou isso. Também o próprio Giovanni Reale também me ensinou isso. Então, esse uno do Prontino
é uno, trino. É trino, uno. Então, a Trindade manteve no seu nous, na sua inteligência, toda a criação numa potência, em um nada e meio. Eu já falei sobre isso, não vou repetir, né? Então, esse quinto ponto também é muito importante. O sexto ponto é a evolução, refere-se como Deus Trino trouxe a diversidade biológica à nossa existencialidade. Então, existe toda uma diversidade no campo biológico, não só humano, mas em várias outras facetas, como, por exemplo, os seres intermediários, isto é, o reino dos animais. Então, isso demonstra justamente a soberania de Deus sobre a biologia. E sétimo ponto: teístas ou ateístas. Se não concorda, refute com demonstração. Então, por exemplo, se você é ateísta e não concorda com o que eu estou dizendo aqui, você vai ter que refutar o que eu estou dizendo de modo filosófico. Esse é o problema. A galera do campo das ciências particularizadas quer refutar teorias filosóficas usando uma ciência particularizada. Não caia nesse erro. Eu já vi gente tentando refutar São Tomás de Aquino, as 5 vias, usando apenas um aspecto da realidade, a física, pegando lá a ciência física e tentando refutar. Fica coisa ridícula e feia. Esse é o grande problema dessa galera aí que é ateu militante, que não tem nenhuma capacidade, vamos dizer assim, né? Nenhuma capacidade filosófica, não estudou filosofia, não fez o dever de casa e quer refutar os filósofos cristãos, que são teístas, claro, né? Claro. Quer refutar os filósofos cristãos usando ciências modernas particularizadas. Não faz isso porque vai ficar feio, ridículo. Se você discorda, faça o dever de casa. Estude filosofia, entenda o que é filosofia, e para entender o que é filosofia deve-se tirar tempo. Deve-se tirar tempo. Filosofia não é uma coisa que você estuda aqui agora. Não cai nessa ideia líquido moderna de estudar filosofia de modo fragmentário. Como assim, Anderson? O cara quer entender o pensamento de São Tomás de Aquino. O que ele vai fazer? Eu vou ali ver uns vídeos no YouTube, botar ali no Google, pronto. Domino o pensamento de São Tomás de Aquino. Agora eu posso refutar os pensamentos, as ideias de São Tomás de Aquino. Não é assim. É estudar de modo sério. E eu respeito gente que de fato discorda de algum posicionamento do cristianismo, ou de algum posicionamento das filosofias cristãs, né? Quando o cara fez o dever de casa, quando ele tá fazendo isso de modo sério, eu respeito. Agora, tem um rebanho de idiotas, de bocós, que quer refutar. E eu vejo isso no YouTube aqui, jovens, muito jovens. O cara mora com a mãe, mora com o pai ainda, não tem vivência. Tem aí 2 anos de estudo, já acha que pode criticar tudo aquilo que foi produzido no cristianismo, no contexto filosófico. Olha que absurdo. Esse é o problema da modernidade. Estudou 1 ano, de modo bem resumido, pelo Google, e quer gravar vídeos no YouTube refutando o cristianismo, refutando os grandes filósofos cristãos. Olha a soberba. Olha a mediocridade. Então, se você não concorda com o meu, vamos dizer, teísmo, ao olhar para a teoria da evolução, refute com demonstração.
A questão aqui é filosófica, é filosofia. Filosofia. E estou tratando aqui de metafísica, né? Meu campo, e eu acredito que não existe filosofia sem metafísica. Esse é meu posicionamento. Vamos dizer, lidar com a filosofia de modo geral é lidar com a metafísica. Aí vem os campos, como lógica, epistemologia, estética, política, ética e assim sucessivamente. Mas o ponto elementar é a metafísica. Filosofia é metafísica. E também para os teístas que discordam da teoria da evolução. Repetindo, já falei sobre isso, né? Estude. Não abra a boca para falar besteira. Anderson, eu não concordo com a teoria da evolução, mas eu não tenho. Isso é honesto, né? Você deve fazer isso se você não quer estudar, etc. Eu não concordo com a teoria da evolução, mas eu não tenho arcabouço teórico para dizer por que a teoria da evolução está errada. Então eu só não concordo, então eu vou ficar aqui na minha, entendendo apenas a Bíblia, não vou adentrar neste campo, nesta antessala que é a ciência, ou essa antessala da filosofia, que é meu caso aqui. Veja, eu não estou falando como biólogo, não estou falando nem como teólogo, eu não sou teólogo, eu não sou biólogo. Estou falando como alguém que está filosofando, estou falando como filósofo. Então, se você não concorda, e se você for honesto, tudo bem. Eu estou sendo honesto, eu não concordo com a teoria da evolução, mas eu não tenho arcabouço para demonstrar que a teoria da evolução está errada. Tudo bem. Mas se você não concorda e sai denegrindo, eu vou usar essa palavra. A galera politicamente correta diz que não se pode usar. O identitarismo, né? Que é um demônio que está aí hoje. Se você sai denegrindo quem faz ciência séria no campo biológico, sem ter estudado, sem ter entendido, você é um palpiteiro, idiota, burro, babaca, tão quanto o ateísta científico que vai lá refutar os filósofos cristãos sem ter entendido porcaria nenhuma de filosofia, sem ter se dedicado ao estudo da filosofia e assim sucessivamente. Então essas são algumas considerações. Tem mais considerações, só que eu vou explorar quando eu for tratar lá dos representantes federativos, né? Adão, a humanidade, ou Adão e Eva. E como fica, Anderson, Adão e Eva? Você crê na teoria da evolução? Como fica Adão e Eva? Então esse vai ser um dos vídeos, não vai ser o próximo vídeo, mas eu vou abordar esse assunto. Vou usar Agostinho e tem um livro muito bom, publicado, se eu não me engano, eu esqueci a editora, mas a ABC2 participou dessa publicação, que é um livro, é um dicionário de ciência e cristianismo. Muito bom, muito bom. Eu vou usar tanto Agostinho quanto esse dicionário para me trazer aqui os posicionamentos coerentes em relação, por exemplo, a Adão e Eva. Porque muitos cristãos, inclusive cristãos, no contexto evangélico, tem essa questão intrínseca dentro de si, né? Não, peraí, antes, se você acredita na teoria da evolução, mas como fica lá Adão e Eva? Porque a teoria da evolução tem um posicionamento totalmente divergente lá das figuras históricas, porque eu creio que Adão e Eva existiu. Muita gente já falou isso pra mim, se você resolver o problema lá de Adão e Eva, eu
estou aberto às possibilidades de acreditar na teoria da evolução. Porque o meu problema é Gênesis, é Adão e Eva. Então aqui vai ter vai estar, vamos dizer, enraizado a questão da baixa crítica, né? Dentro de um princípio exegético hermenêutico. Então a questão é hermenêutica. Eu percebi isso. A questão é hermenêutica e exegética. Eu vou tratar sobre isso. Mas provavelmente no final, quando eu expor o que eu preciso expor aqui nessa série Filosofar é Reação. Anderson, por que você está tratando sobre isso? Por que você está falando desses assuntos? O que isso tem a ver com o filosofar como reação? Eu vou voltar aqui a alguns slides. Veja aí, neolítico. Neolítico de sublimidade, o termo aqui, né? Sublimidade vem de sublime. Então, neolítico de sublimidade quadrante. Porque eu acredito que foi no levantar do neolítico, isto é, quando o homem sapiens sapiens passou a saber que sabe, que ele passou a ter consciência reativa do seu quadrante. Passou a ter consciência de si, passou a ter consciência de seus absolutos, passou a ter consciência da realidade e passou a ter consciência do outro. Então, esse passou a ter consciência é o levantar da autonomia. É a autonomia do indivíduo, que é relativa. Se a gente for fazer o status questiones da filosofia quadrante, você vai encontrar os 4 princípios em todos os filósofos. Todos. Em todo ser humano. Lidou com algum aspecto ou com todos do quadrante. Você vai encontrar. Ah, Anderson, essa ideia do quadrante está lá em Aristóteles. Claro que está. Está em Sócrates. Claro que está. Está em Platão. Claro que está. Está em São Tomás de Aquino. Claro que está. Está em todos. Está em todas as ciências. Está em tudo. Tudo que o ser humano faz, desde o Neolítico até agora, até hoje, possui 4 princípios últimos. Está lá a sua última cidade divinatória, está lá o seu eu, está lá a sua realidade e está o outro. Tudo caminha dentro dessas últimas cidades. As preocupações, para usar um termo aqui do Tillich, né? As preocupações últimas. O quadrante. Ou seja, eu não descobri a roda, só captei e sistematizei. Captei uma verdade e sistematizei. Já estava aí dada de modo, vamos dizer, solto, né? Sistematizei aquilo que estava solto, vamos dizer assim, na história da teologia, filosofia, nas ciências, no pensamento do senso comum, na história humana de modo geral. Aí quando você faz a perguntinha, entendendo lá o status questiones, quem foi o primeiro a tratar desse assunto? Não teve um primeiro a tratar desse assunto. Todos trataram. A questão é, o início de tudo se dá no levantar evolutivo. Então, veja, evolutivo de reação. Aí tá vendo a ideia, né, do filosofar como reação? No levantar da reação da autonomia lá na pré-história. Quando o homem deixa o paleolítico superior e passa a ter consciência no neolítico. Então, lá está o início. É lá. Aí a gente pode tratar, por exemplo, no neolítico, essa consciência do quadrante e a própria consciência, por exemplo, de imortalidade. Aí a gente vai tratar de Adão e Eva aqui. Porque existe pontos muito importantes. Já tem uma literatura que está em inglês, né? Alguns livros já estão sendo traduzidos para o português, mas já tem muita literatura tratando desses assuntos, né? Adão e Eva, os representantes federativos, olhar lá para o neolítico. Então a gente vai entrar nesses assuntos. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.